Então, muito bom dia mais uma vez a todos. Muito obrigada por se terem juntado a nós nesta manhã. É muito bom rever, mesmo que digitalmente, pessoas bem conhecidas e já habituais neste fórum. Uma palavra especial ao Dr. Figueiredo Lopes, distinto presidente do Eurodefense Portugal, e a todos que nos acompanham naquele que é o segundo webinar de uma série de 4 que irão decorrer nas próximas semanas no âmbito de um grupo de reflexão do Eurodefense Portugal que tenho a honra de coordenar. Intitulado Dinâmicas da Conflitualidade associada à Sociedade Tecnológica Global e às Alterações Climáticas, o objetivo central deste grupo é a análise e a reflexão sobre a evolução da conflitualidade face à complexificação das relações societais associada ao processo da globalização e, em particular, ao acelerado desenvolvimento tecnológico que marca a quarta revolução industrial. De facto, as novas formas de ação estratégica, com especial relevo para as designadas formas de guerra híbrida, a par da progressiva tecnologização dos conflitos, da sua dependência de plataformas posicionadas no espaço, a profusão de sistemas digitais, dos sensores aos sistemas não tripulados, que resultem da aplicação de tecnologias de inteligência artificial, enfim, tudo isto representa temas de reflexão e debate que urge tomar em consideração. Em plena era da desinformação, exigem-se também análises e reflexões desapaixonadas, libertas de emoções, a que os tratamentos mediáticos superficiais tendem a confiná-las. Peço desculpa, só aqui desligar um ou outro microfone, peço desculpa, que estava aqui a fazer um bocadinho de interferência, peço desculpa. Ora, é exatamente uma análise e reflexão séria, seguramente académica, mas orientada para a persecução de políticas públicas a nível nacional e a nível europeu, como é, aliás, o compromisso do Eurodefense Portugal, que pretendemos, com esta série de 4 webinars, e que hoje avançamos com o Sr. Coronel Tiro Sinado do Exército na Reserva, Eduardo Manuel Vicente Caetano de Sousa. O Sr. Coronel é mestre em Relações Internacionais, na área da Política Diplomática pela Universidade de Lusíada. Em 2000, foi representante do Exército em Bruxelas, junto à presidência portuguesa da União da Europa Ocidental e da União Europeia. De 2013 a 2006, serviu no quartel-general da Eurofor, em Florença, Itália. Desempenhou também o cargo de Military Assistant do General Deputy Commander da EUFOR, na Operação Alteia, na Bósnia-Herzegovina. Entre outras funções ao longo da sua carreira, o Sr. Coronel foi comandante do Regimento de Transportes em Lisboa, entre 2008 e 2010, e diretor do Núcleo Conjunto de Coordenação da Comissão Técnico-Militar em Angola, entre 2015 e 2016. Publicou o livro A UEO na Encruzilhada da Segurança Europeia e, em 2018, o livro Com que gás se move o sistema internacional, o gás natural nas novas disputas da geopolítica mundial. Para publicação, para muito breve, em dezembro deste ano, está na calha um livro intitulado Crónicas por Ruas e Praças do Poder, de Lisboa a Hong Kong. É autor de vários artigos em revistas e sites especializados sobre energia, geopolítica, história e relações internacionais. Participa em estudos, conferências, investigação e grupos de trabalho, como aliás o nosso, sobre a temática da geopolítica da energia e da segurança energética, sendo atualmente membro da direção do Centro de Estudos Eurodefense Portugal. Como o nosso convidado nos apresentou como resumo desta alocução que vamos ouvir, a apresentação de hoje pretende contribuir para uma reflexão partilhada, abordando a sinergia existente entre energia, clima e a envolvente da segurança e defesa. Delimitar o espaço energético e ambiental através do olhar que a geopolítica energética proporciona. Será dado relevo ao fator multiplicador da ameaça, representado pelas alterações climáticas, e os desafios que o início dos anos 20 nos trouxeram. O Pacto Ecológico Europeu
e, claro, a pandemia Covid-19. O atual Pacto Ecológico Europeu veio, em definitivo, formular políticas e objetivos estruturantes para os Estados-membros e garantir uma estratégia geopolítica coerente da União Europeia face às contingências decorrentes do vetor clima. Na segunda parte da intervenção do Sr. Coronel, será abordada a interação entre o campo da segurança e defesa com o espaço energético e ambiental, enquadrando os objetivos gerais e os seus múltiplos desafios a par das implicações práticas da segurança energética em tempos de transição energética. Na parte final, vai-se procurar perspectivar e motivar um debate alargado sobre um modelo para uma defesa mais verde e sustentável, num setor energético, aliás, estratégico e dinâmico, através de um conjunto de propostas e ações possíveis. Sem mais delongas, vou passar a palavra então ao nosso convidado, o Sr. Coronel Caetano de Sousa, agradecendo muito a sua disponibilidade. Recordar apenas a quem nos segue que esta sessão está a ser gravada e, à semelhança do que já ocorre com a primeira sessão do João Nunes sobre segurança sanitária, será posteriormente editada para fins de memória e divulgação e seguir-se-á um período de perguntas e respostas na qual todos devem sentir convidados a contribuir com comentários ou, claro, colocar questões ao nosso convidado. Sr. Coronel, a palavra é sua. Obrigado. Muito bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da Eurodefense, o Dr. António Figueiredo Lopes, muito em especial também pelo desafio que nos lançou e que se está a concretizar com estes grupos de trabalho. Agradeço as palavras da professora doutora Ana Isabel Xavier, nossa distinta coordenadora deste grupo. Muito obrigado. Uma saudação especial aos restantes membros do grupo também de trabalho, ao professor Dr. João Nunes, Bruno Oliveira Martins e Dr. Pedro Duarte. E é sempre bom, e é muito bom ver aqui caras amigas presentes, que infelizmente estes tempos não nos têm afastado, mas é com especial amizade e que eu os vejo aqui e renovo o meu obrigado a todos vós por dispensarem este tempo para poder partilhar connosco estas reflexões. A doutora Ana Isabel Xavier já fez o resumo daquilo que eu irei falar, portanto não irei perder tempo sobre a temática que irei abordar, portanto já foi excelentemente explicitada e vou já então começar por referir, num contexto mais geral, porque vamos só fazer aqui umas pinceladas sobre a geopolítica energética e o espaço energético ambiental, e em que eu costumo associar normalmente, quando falo neste tema, o que eu designo vetores energéticos decisivos. E vamos lá então ver esta questão dos vetores energéticos decisivos. O primeiro vetor que eu considero é sempre o da segurança energética, riscos e ameaças. Este vetor relaciona-nos, e basta lembrar para todos nós aquilo que foram as crises do petróleo de 73 e de 79, também do gás natural em 2006, 2009, 2014, agora muito recentemente o caso do gasoduto do Báltico, Nord Stream 2, ou ainda todas as questões do Mediterrâneo Oriental que estão na ordem do dia. Portanto, este é o primeiro vetor estratégico que compõe o espaço energético ambiental. Um outro dos vetores que temos sempre que nos lembrar dele é a geopolítica dos recursos energéticos. Nenhum Estado dispensa a realidade do seu posicionamento geográfico sobre a questão de matérias-primas, sobre as estruturas industriais que pode dispor e utilizar, tendo sempre como farol aquilo que é o seu desenvolvimento e a sua soberania. E também, de igual forma, a capacidade que tem de obter ou adquirir estas matérias-primas, se não as tiver. Portanto, este é o segundo vetor estratégico. Como terceiro vetor, olhamos sempre para o consumo energético e para a economia de baixo carbono. E aqui quem é que prevalece? O setor industrial e energético, a sua rede de complementaridade, que são um fator intrínseco de evidente natureza económica, com elevado
peso na sociedade, como sabemos, com reflexos imediatos no dia-a-dia dos cidadãos, das empresas e das suas necessidades energéticas ambientais. E, naturalmente, também com as políticas que o Estado define para esta matéria. Nós somos atualmente, sem dúvida, ninguém tem dúvidas disso, julgo eu, cada vez mais uma sociedade exigente. Isto obriga a que o desenvolvimento articulado da economia, dos fatores de inovação e de sustentação ambiental, sejam eles portadores de estratégias conjugadas e adaptadas aos desafios do futuro. Por outro lado, há uma dicotomia muito presente e muito discutida e que daria pano para mangas para estarmos aqui a falar, não é o caso, mas eu não deixarei de referir isso, que é a relação, o balanço entre o que é o crescimento da economia e o que é o consumo energético. Esta relação entre crescimento da economia e consumo energético não é, na verdade, uma realidade determinística. Porquê? Porque há fatores como a eficiência energética, as alterações de mercado, as mudanças das fontes energéticas, os ganhos de eficiência nos transportes, na componente residencial ou na indústria ou mesmo na agricultura, que podem fazer toda a diferença nesta equação. A análise que fazemos reflexiva sobre esta temática da geopolítica energética sempre foi, ao longo dos tempos, focada em duas variáveis, que eu até digo que são relativamente controladas e complexas. Uma variável, a capacidade de obtenção de energia, portanto, a forma como nós procuramos obter energia, os Estados, e a componente de segurança energética. E, normalmente, as discussões teóricas baseavam-se com base nestas duas variáveis. Só que, com algum realismo e alguma evidência, temos assistido na última década à introdução de uma nova variável, que é uma variável de impacto global. Qual é? É o clima. Nomeadamente aquilo que resulta das atividades antrópicas ou antropogénicas, se quiserem, ou seja, aquelas atividades que são resultantes do homem, da sua ação. Ou seja, para podermos debater esta geopolítica energética, passamos a ter três variáveis: a obtenção de energia, a segurança energética e o clima. E assim, estamos melhor posicionados normalmente para discutir o tema dos desafios energéticos e ambientais que se colocam à União Europeia, mas que se colocam aos Estados, aos seus Estados em particular, Estados-membros, mas a todos os outros, e também perceber aquilo que são os efeitos reflexivos na matéria de segurança e defesa, que é que também nos traz aqui. Por norma, esta é uma área mais lateralizada nos debates desta temática. Estamos agora confrontados com um elemento adicional nestas variáveis, que é aqui o fator multiplicador da ameaça que é dado pelas alterações climáticas. O aquecimento global, as alterações climáticas, que são uma preocupação da comunidade internacional, têm tido reações de natureza diversa e têm muitas vezes condicionado, muitas vezes eu diria que bastantes vezes condicionado as decisões políticas dos Estados, das organizações internacionais e, claro, feito aumentar a pressão política dos grupos e estruturas ambientalistas, em especial na Europa. Os desafios globais impostos pelas alterações climáticas confrontam já a sociedade do presente e do futuro e a necessária transição energética que surge associada. As transições energéticas não são novidade, desde o século XIII que há transições energéticas, mas estas estão associadas agora às alterações climáticas e refletem-se naturalmente em todos os seus programas estratégicos, políticos e científicos em curso. Mas muito em especial desde o início do século XXI. Aliás, este tema revelou-se demasiado sério para ser menorizado. As crises climáticas, com a sua evidência, a previsão das deslocalizações que todos percebemos, das populações em grande escala, as migrações sem controle, obrigaram os vários, que eu posso dizer, condomínios públicos, mas em especial dentro destes, os políticos, e mesmo as grandes multinacionais da área da energia a reformularem os seus objetivos a médio e a longo prazo, a reajustarem estratégias empresariais e investimentos financeiros. E, portanto, no mundo ocidental, mas não só, os gigantes do petróleo ou do gás natural e a generalidade do downstream
energético passaram a hastear a bandeira dos modelos energéticos de características verdes, e este é um tema dos nossos dias, muito propenso, também digo aqui, ao exacerbar da demagogia fácil e dos discursos políticos que eu chamo de declamatórios. A percepção da importância da ameaça, ou deste efeito da ameaça climática e do medo associado, porque isto traz um medo associado, pode relevar, inclusive, algumas similitudes com a ameaça, com aquilo que percebemos do que foi a ameaça nuclear que pairou na humanidade durante grande parte da Guerra Fria. Estas consequências extremas do perigo nuclear, que apontavam todas elas para a destruição da humanidade em última análise, incutiam nas populações o estigma do medo permanente. Lembramos disso. Acordávamos sempre com estes pensamentos. A paranoia do medo que esta ameaça real gerava alimentou também uma panóplia de movimentos contestatários, pacifistas e outros a nível europeu, mas também a nível global. Enfim, abordar estas implicações das alterações climáticas é, em boa verdade, e quando estamos a falar de alterações climáticas, é de estratégia política que estamos a falar. Também, a abrangência e introdução do tema do clima tem foros incontornáveis na procura e no desenvolvimento das energias alternativas mais limpas, mais amigas do ambiente e sustentáveis, sabemos. O mercado energético reagiu prontamente perante um futuro pouco brilhante, que era um futuro que seria baseado na continuidade da exploração das energias fósseis. E o que é que existe na verdade agora? É o realinhamento dos velhos mercados energéticos, em simultâneo com a assunção de novas batalhas num novo espaço estratégico, mas de tendência mais mercantil nesta fase. E mais mercantil porque tem sido derivado das políticas e dos mecanismos, ou melhor, dos mecanismos utilizados pelas políticas comerciais chinesas e norte-americanas. Estes novos espaços energéticos, que podemos chamar, enfim, julgo que podemos chamar a quarta revolução industrial, têm como pressupostos base a descarbonização, a digitalização das redes energéticas, no seu modelo cada vez mais descentralizado e num pressuposto de um modelo genérico da eletrificação. E é neste contexto que as tecnologias emergentes ou as tecnologias disruptivas absorvem preferencialmente aquilo que são as energias renováveis, os vetores energéticos que todos conhecemos, como o hidrogênio ou a eletricidade verde, vão integrando e gerindo os modelos das smart grids ou das microgrids, assim como o próprio desenvolvimento e a capacitação da energy storage, consolidada em fases intermédias, e as sempre existentes alternativas de baixo carbono, têm um nome de gíria que é o Low Pressure Gas Network. E não vale a pena, nos dias de hoje, já raciocinar em termos de modelos energéticos futuros com os dados do passado. É esquecer, não vale a pena. E o início dos anos 20, dos nossos anos 20, trouxeram-nos realmente dois novos paradigmas. O Pacto Ecológico Europeu, o The European Green Deal, e também, num outro sentido, aquilo que é a ameaça concretizada da Covid-19. Neste primeiro espaço, ou seja, o Pacto Ecológico Europeu, ele foi lançado em finais do ano passado, em 2020, como todos sabemos, num pilar ou num programa que tem 10 pilares e 50 iniciativas, e pretende atingir os seus objetivos até 2050, ou seja, daqui a 30 anos. A União Europeia, pela expressão da sua presidente Ursula von der Leyen, vai escrevendo e vai dizendo sempre que a União Europeia ambiciona ser uma global leader, e portanto não sou eu que vou dizer. O que eu vou dizer é que a União Europeia aspira a ser uma verdadeira potência climática neste espaço geopolítico que estamos aqui a falar. A União Europeia pretende assumir assim uma liderança global das políticas ambientais, da descarbonização, do emprego generalizado das novas energias renováveis, que apresentou aos seus Estados-membros
através de metas e objetivos muito precisos e que foram aceitos, são, na sua generalidade, aceitos. E tudo isto veio criar, toda esta situação vem criar agora uma nova equação geopolítica para a Europa. Portanto, este desafio obriga também a criar uma nova equação geopolítica baseada no novo Pacto Ecológico Europeu. Pretende-se avançar até mais depressa para esta questão da neutralidade carbónica em 2050 do que previsto. Apontava-se para gases com efeitos de estufa, redução de 50% a 55%, mas o Parlamento Europeu, viram, há semanas, já apontava, ou já tinha, aliás, aprovou mesmo 60% até 2030, isto sempre comparado com valores de 1990. Mas outros desafios se levantam, nomeadamente a regulação do setor energético, do próprio mercado do carbono, e estas regulações para a Europa, enfim, a Europa aqui joga em casa, utilizando aqui uma linguagem do futebol, pois já é por norma uma potência normativa, mas os desafios do Pacto Ecológico Europeu têm especial impacto não só na política ambiental, mas também no campo económico, no campo político e no campo social. E estes novos desafios vão e devem projetar, essa a ideia, o mais eficiente modelo industrial e tecnológico da União Europeia do pós-Brexit, baseada na reindustrialização acelerada que a Europa percebeu que está a caminhar atrás dos seus concorrentes nesta área, com a China, com as outras potências asiáticas e com os Estados Unidos, e também a necessidade de configurar, agora na parte energética integrada, isto é aqui um chavão, mas isto há aqui um conceito novo, atualmente lançado, é um conceito lançado pela Comissão, está em discussão com os parceiros europeus, eu vou dizer aqui em inglês, chavão, o Powering Climate Neutral Economy as EU Strategy for Energy System Integration. Portanto, sistema energético integrado. No que à geopolítica diz respeito, a Europa pretende, em boa verdade, confrontar as grandes potências hegemónicas, os Estados Unidos, a Rússia e a China, através de uma política climática e de defesa do planeta, naturalmente. Aliás, todos nós vimos isso na última cimeira de Davos, onde a Europa procura encontrar com esta situação, com esta dicotomia, um espaço geoestratégico autónomo. Tudo isto é acompanhado de uma nova revolução industrial e digital em curso, não temos dúvidas que está a acontecer, e com toda a certeza acompanhado de uma revolução sociológica, que dará espaço sempre, e a Europa pugna muito por isto, espaço à cidadania europeia, procura ligar os políticos e a política aos eleitores e aos jovens, que são eles que estão dispostos e vão continuar na defesa destes princípios que aqui estou a enumerar. Mas existem, naturalmente, muitos constrangimentos, e são muitos. Os constrangimentos são realmente muitos. E é importante lembrá-los, aliás, também, tal como na vida, na geopolítica não é grande coisa andar iludido. E, portanto, aqui também não podemos andar iludidos na geopolítica. E os constrangimentos são muito visíveis nas políticas energéticas. E passam primeiro por nos dizer que a matriz energética global é diversa. Os interesses dos Estados-membros da União Europeia são múltiplos e até por vezes nos parecem, a determinada altura, inconciliáveis em muitas das situações, como nos apercebemos. Por outro lado, a União Europeia não é comparativamente com as suas potências concorrentes, em recursos, em capacidade técnica, científica, investimento. Ela é muito dependente da Rússia de combustíveis fósseis, do gás natural, do petróleo, dos Estados Unidos, da tecnologia, produtos refinados, investimento, segurança. Começa a ser da China investimentos e novas tecnologias e mesmo de minerais estratégicos. Eu relembro que a Europa
importa, em média, ainda, cerca de 55% da sua energia. Portugal tem um valor bem mais elevado, embora um valor decrescente, mas está acima dos 75%. É dos países mais dependentes da Europa. São também muitos os riscos e desafios em áreas críticas, como o digital e a cibersegurança. E, por fim, não garante autonomamente a sua segurança e defesa. E mais, espelha esta constante vulnerabilidade perante as grandes potências globais ou mesmo regionais, em praticamente todos os cenários geopolíticos complexos, e nomeadamente naqueles que temos visto nos mais recentes. Feito esta primeira parte com alguma teoria, eu queria ver se é possível, vou ver se é possível mostrar 2 ou 3 quadros. Vou tentar ver se consigo aqui mostrar 2 ou 3 quadros. Se precisar de algum apoio, Sr. Coronel. Em princípio, vamos ver se isto vai correr bem, mas em princípio sim. Vou só ver se é possível analisar os quadros, o que estarão a ver, não sei. Já estamos a ver, sim. Pronto, para fugir um bocadinho, para temperar um bocadinho esta parte teórica, e para saber todos do que estamos a falar, quanto é que vale a libertação? O que falamos sempre é de CO2, muitas vezes, e de libertação. Quanto é que vale? Quanto é que a Europa contribui para isto? Podem ver aí, a Europa está aí numa cor assim mais, acho que é rosa, essa cor, é 12%. A Europa, no nosso espaço global, contribui com 12% de CO2 de combustíveis fósseis. Convém aqui dizer que é resultante de combustíveis fósseis. Os Estados Unidos, que está a vermelho, é 15%. A China é 29%, portanto, contribui muito mais com CO2 para a atmosfera. E depois temos os tantos países ou grandes zonas, 7%, a Rússia e os países da Federação com 7%, enfim, contribui muito pouco, como podem ver a África, com 4%, mas isto também significa que são países, quanto mais industrializados, mais contribuem. Portanto, são as emissões de CO2. Convém também dizer que o CO2 aparece aqui como também o mal da fita, e ele é o mal da fita, mas há gases com mais forte impacto. É o caso do CH4, do metano, quer na agricultura, quer no gás natural, nos combustíveis fósseis, através das suas ações de flare, de evento. Só que o gás, por exemplo, o metano, é 12 vezes mais ativo que o CO2, mas só dura na atmosfera 12 anos, enquanto o CO2 dura 37 anos, sendo que 22% das suas emissões mantêm-se sempre na atmosfera e não vão sair de lá, nunca saem de lá, enquanto as outras, o resto, ao fim de 37 anos, podem sair. Mas só que o CO2 vale 70% das emissões, enfim, em relação ao óxido nitroso, ao ozono ou aos outros gases. Também agora mostrar-vos, também a nível de CO2 e dos combustíveis fósseis, quais são as áreas que mais contribuem para isto. É a eletricidade e o aquecimento, quase a 50%, 42%, como podem ver na figura. Depois vem a indústria e os transportes têm o mesmo valor que a indústria. Porque somar viaturas ligeiras, mais os SUV, mais as viaturas pesadas, mais os outros transportes, também dá 24%. Depois tem o vetor residencial e comercial e depois a agricultura. Estes são os setores que mundialmente mais contribuem. Mas eu queria chamar-vos a atenção para este gráfico. É muito recente, ele é do mês passado, e reflete, nós estamos aqui perante a reflexão do que é a energia a nível global. O gráfico começa em 1994, termina agora, em 2019, portanto é o gráfico mais recente. E podem ver que a verde lá em cima, o petróleo é a energia mais utilizada no mundo nos dias de hoje. Mas em queda acelerada e representa 33,1%. Tem vindo em queda acelerada, como podem ver.
O carvão ainda representa 27% e tem subido e descido, como também ao longo do tempo podem ver. Mas a tendência é para descer, sem dúvida. O gás natural tem subido continuamente para 24,3,2%, julgo que agora é 0,3%, mas por cento. A componente hidroelétrica é absolutamente estável e a nuclear estável a 6% e a nuclear também é muito estável a 4,3%. O nuclear está aí a um amarelo mais torrado, julgo eu. Decresceu um bocado nesse gráfico o nuclear, porque não foi porque o nuclear tivesse decrescido em termos da sua implantação. Foi porque houve centrais nucleares no Japão, na França e na Grã-Bretanha que estiveram em período de manutenção. E, portanto, daí essa baixa nestes anos. E para vos dizer que o nuclear agora, nestes últimos 4 meses, vai subir 3,4%, porque as centrais voltaram e a China também adquiriu mais 4 ou 5 centrais e, portanto, o nuclear irá manter esse valor aí fixo e ao longo dos próximos anos vai garantir esse valor. Por outro lado, a grande surpresa é a energia renovável, as energias renováveis que estão constantemente a subir para 5%, portanto, as energias renováveis valem 5% e ultrapassaram pela primeira vez as nucleares. Convém ressaltar aqui que no ano passado o consumo de energia primária, está aí escrito em baixo, aumentou 1,3%. Isto não é bom nem é mau, mas para os efeitos da descarbonização é necessariamente mau. Mas também é preciso perceber que o peso energético está previsto, as necessidades energéticas para 2040, apontados pela Agência Energética Mundial, refletem que vamos ter um aumento de 30% até 2040 de consumo energético. Isto quer dizer que vamos acrescentar ao planeta uma nova China ou uma nova Índia. Também o CO2, que a nível da Europa cresceu 4, qualquer coisa por cento, em Portugal até 6 no último ano, este ano, a nível global, em vez de crescer, aumentou. 0,5, está aí também no mapa. Ainda que em relação a 2018, estes valores são melhores. O CO2 em 2018, acho que tinha, julgo eu, vou falar de cor, 1,2 e o aumento da energia primária era de 2,4. Portanto, os valores de 2019 são melhores. Eu vou aproveitar para passar também outro mapa, agora saindo um pouco das energias, para vermos este mapa, também é muito recente, este mês, mas aqui é para vermos a dependência. Nós estamos a ver essas linhas todas aí, são os gasodutos que vêm, a maior parte deles vêm da Rússia. Das grandes linhas estratégicas do Northern Light e do Brotherhood, são os maiores fornecedores de gás para toda a Europa, mas este mapa, não vamos estar aqui muito tempo a falar nele, porque dava-nos para falar o tempo todo sobre toda a geopolítica europeia e desta zona. Mas vamos só aqui referir o Nord Stream 2, que está no Báltico. Ele veio trazer à Europa a disputa geopolítica, ampliar as disputas regionais, alargar as preocupações estratégicas dos Estados Unidos ao espaço energético europeu. Veio duplicar a importação de gás natural da Rússia pela Alemanha por pipeline através do Mar Báltico. Só para vos dizer, já existia o Nord Stream 1 que valia 55 BCMs, bilhões de metros cúbicos, passou a valer 110. Portugal gasta, há 2 anos, gasta 5,2. Talvez gaste agora 5,3, 5,4, não sei. Portanto, aqui estamos a falar de 110 bilhões de metros cúbicos, para verem a grande diferença. A consolidação deste projeto de alargamento vai beneficiar todos os países do centro da Europa e do norte, mas vai permitir à Alemanha reequilibrar o seu mix energético, porque a Alemanha vai reduzir as suas indústrias do carvão e do nuclear e, portanto, tem que apostar nisto. Ganha muito a Rússia porque vai aumentar as suas vendas de gás natural e vai poder, assim, entre aspas, cobrir os seus investimentos no upstream do gás no Yamal, que fica aqui a norte, é o seu grande investimento
estrutural russo para as próximas décadas. Mas também este jogo geopolítico estende-se aos Estados Unidos. Também eles estão interessados em exportar o seu gás natural liquefeito e o shale gas. A propósito do shale gas, fazer aqui uma referência. É, na verdade, a primeira revolução energética do século XXI nos Estados Unidos foi o shale gas. E garantir também a utilização daquilo, e é essa a tentativa americana, de todos os terminais de gás natural liquefeitos na Europa. Sobre o Mediterrâneo, que está aqui e que nós temos ouvido também as disputas energéticas, eu passo só este. Esta é a nova disputa energética no Mediterrâneo entre estes países que estão aqui todos. A Grécia, a Turquia, o Líbano, Israel, o Egito e Chipre são os principais, mas todos os outros estão envolvidos. Não é por causa só da energia que eles estão em conflito, muito mais, e o conflito não é de hoje e vai continuar independentemente da energia. Só que esta energia vai potenciar. Podem ver aí tudo o que é a recente exploração do gás natural, que dá para dar autonomia completa a Israel, que não tinha, em termos de energia. O Egito consegue sobreviver economicamente com a sua exploração do Zohr, que é um dos maiores, está aí a vermelho, dos maiores poços de petróleo. Israel também com o Leviatã. Mas isto causou aqui uma quantidade de realinhamento estratégico entre a Grécia, Israel, o Egito e Chipre, e também, como têm visto, do lado contrário da Turquia, que se acha com direito também a estes valores de exploração, nomeadamente pela sua presença na República, da República Turca do Norte de Chipre. Só para também, não vamos perder aqui muito tempo, poderíamos estar aqui também muitas horas, vejam só quem é que explora este gás natural. As companhias estão aí. As companhias verdes da Europa estão todas aqui. A Eni, a Total, a Shell, está também o Qatar Petróleo, está as companhias da Coreia do Sul, as americanas da ExxonMobil e da Noble Energy, e também a Delek israelita, e claro, o grande braço armado posterior, se nos pipelines era a Gazprom russa, aqui nestas áreas é a Novatek. Pronto, eu vou tentar agora sair disto, de ter passado esta ideia em termos de quadro para sair um bocadinho da teoria e voltar à realidade da geopolítica, dizendo que realmente os Estados Unidos passaram a ser autónomos em termos de energia e primeiros produtores mundiais e grandes exportadores, e isso faz toda a diferença na sua postura internacional em face de toda esta alteração geopolítica que temos visto. A realidade global é esta: Estados Unidos, Rússia e China disputam o controle energético global e a Europa deve olhar, permitam-me agora que eu fale aqui de forma um pouco enfática, para esta nova revolução energética e climática em curso, sem populismos e sem demagogias, mas deve ser focalizada em fazer prevalecer uma política realista no espaço que o pós-Brexit vai deixar em aberto, conjugando isto com o efetivo combate às alterações climáticas. Eu não queria deixar de referir, porque mal parecia que eu não falasse um pouco do Covid, infelizmente, mas direi só o seguinte. Os efeitos devastadores causados pelo Covid desde março, não é? Implicaram, nesta área energética, uma forte redução no consumo de energia na Europa, em valores nunca vistos nos últimos 70 anos. E este vendaval económico e social que fustiga a Europa e o mundo e que vem desequilibrar aquilo que é todo o normal fluxo energético associado aos ritmos da economia e da vida dos cidadãos, é verdade, mas também é verdade que ele não trouxe rupturas ou fragmentações estruturais decisivas naquilo que são os ciclos de fornecimento energético. O que se mostrou mesmo foi a resiliência destas estruturas energéticas, da sua capacidade de reajustamento e flexibilidade perante uma conjuntura muito anormal. Mas mais ainda foram as energias renováveis a fazer isso do que propriamente as fósseis. Aliás, lembramos que também neste período conturbado houve o surgimento intempestivo de uma guerra algo estranha nos mercados do petróleo,
E este facto conduziu a valores mínimos e impensáveis daquilo que era a transação do petróleo nos principais mercados, mesmo nos mercados do futuro. Com implicações diretas desde o upstream até ao downstream, e que foi fruto das estratégias isoladas, não da OPEP, mas dos chamados Big Three, e os Estados Unidos, e que colocaram a indústria petrolífera a determinada altura numa completa desorientação. Convém também sublinhar que na última década as grandes potências globais e a Europa tiveram na sua matriz energética um elevado fator de estabilidade. Os recursos e as reservas energéticas das energias fósseis nunca foram tão abundantes como agora. A resiliência do nuclear mantém-se inalterada. Por outro lado, as energias renováveis, nas suas múltiplas vertentes, a eletrificação em escala, as promessas do hidrogênio verde, podem permitir e permitem garantidamente aos Estados uma larga opção energética e de sustentabilidade a prazo, com resultados muito significativos nestas energias no combate às alterações climáticas. E daí podemos afirmar que estes dois vetores que falamos, a segurança energética e também a segurança e defesa, com a pandemia, eles não foram colocados em causa. O que esta crise realmente gravíssima, global, com repercussões económicas e financeiras que estão ainda por contar, o que ela vem nos fazer e vem dizer é, neste campo da energia, é possibilitar e incrementar novos sistemas de energia que vão tender a ser mais eficientes e compatíveis, só assim é que pode ser, com as necessidades das economias do futuro e de um planeta mais sustentável. Passaria agora, rapidamente, para aquilo que é a interação entre a segurança energética e o espaço energético ambiental. A energia e o ambiente, eles estão sempre, desde sempre, num patamar superior das nossas vidas e da organização da nossa sociedade. Mas estes fatores têm evidentes repercussões no setor da segurança e defesa. E isto muitas vezes não é dito. Fenómenos como a escassez da água, a desflorestação, a agricultura intensiva, intensíssima muitas vezes, agravam dificuldades já existentes e aceleram novos problemas regionais. E os próprios modelos de gestão destes recursos e destes processos agrícolas já têm efeitos diretos nas políticas energéticas dos Estados. A gente lembramos das regiões de África, do Mediterrâneo, na Ásia Central, na Índia, na América Latina, no Médio Oriente, enfim, com fenómenos agravados desta natureza e com preocupação crescente. As implicações de segurança são aos vários níveis que se colocam e, especialmente, aos níveis dos decisores políticos e às organizações. Esta relação que é entre a água, a energia e a agricultura, é também agora potenciada por estas alterações, por estes focos de alterações climáticas que transformam os elementos estruturais da vida e da sociedade num ponto central da agenda da sustentabilidade e do desenvolvimento dos países. E também por causa disto, são muito conhecidas, e todos também sabemos, as disputas que derivam do controle e distribuição do acesso a estes recursos estratégicos. São muitos os conflitos que já existem, muitos conflitos latentes e outros com potencialidades de acontecer. Lembramos o conflito sempre presente do Egito e da Etiópia sobre as águas do Nilo, da Rússia e da Ucrânia sobre o gás natural, e agora estes que falámos do Mediterrâneo Oriental são um dos muitos exemplos que poderíamos aqui falar sobre esta realidade. Mas as tecnologias de energia eólica, onshore ou mesmo offshore, a solar fotovoltaica, a biomassa, os gases renováveis, o scaling up do hidrogênio, que é sempre uma perspectiva futura, a geotermia, a forte expansão da eletrificação, são as alternativas apontadas aos próximos anos. E estes vetores energéticos vêm trazer novos desafios que estão ainda pouco definidos e com implicações e também com contornos ainda por ajustar, políticas da segurança e da defesa, porque é isso que estamos agora a falar. Coloca-se, por exemplo, agora a proliferação e extensão das estruturas físicas das energias renováveis ao longo dos territórios. As grandes extensões onshore e offshore são também elas criadoras de problemas adicionais
de alterações ambientais e sociais e vão obrigar necessariamente a repensar modelos de segurança. Aquilo que a gente conhece são os designados parques de energia eólica e solar fotovoltaica que se estendem, encontram-se por norma muito separados, a sua dispersão e área de ocupação tornam muito difícil a sua segurança física. Estes campos, em especial os eólicos, estendem-se nas plataformas offshore e isto vai acarretar novas dificuldades ao seu perímetro ou no seu perímetro de segurança imediato. Até o momento, porque estamos no início, não tem havido especial motivo de preocupação, mas o tempo, a sua crescente importância obrigarão ao estudo e à implementação de ações a desenvolver seguramente na área da segurança e defesa. Por outro lado, a ligação às redes energéticas. Há cada vez maior complexidade da gestão de redes e a interconexão dos sistemas. Representam aqui também uma fragilidade. Façam outro tipo de ameaças em curso, que é os ciberataques. Ou seja, com novos sistemas integrados de produção e distribuição de energia, um modo centralizado e integrado, através das plataformas e respectivas plataformas de comando e controle, elas tornam-se também muito vulneráveis. Tipologias de controle com permissões de acesso a múltiplos centros e sistemas de produção de energia são elas próprias alvos remuneradores e muito expostos de violações de segurança, de disrupções diversas e claro, do que falámos, de ciberataques continuados. Ou seja, processos de armazenagem, de reposição, áreas de gestão e controle são elementos estratégicos na elaboração de planos integrados de segurança, que não são só de segurança e defesa, mas abrangem também a componente civil do Estado. Outra das vulnerabilidades das estruturas das energias renováveis é a sua cadeia logística. A União Europeia já está preocupada com isso, através de documentos que em 2019, portanto, no ano transitório, processos de armazenagem de energia, que são aqui sempre um calcanhar daqueles, em todo este processo global de descarbonização. Mas também, e permitam que olharmos agora um pouquinho, porque não podemos fugir a isso, para os metais estratégicos, e mesmo para aqueles que são designados por terras raras. A transição energética e as alterações climáticas vieram dar relevância a estas matérias, às novas tecnologias emergentes, às indústrias do cutting edge, e passamos agora, é comum pegar no jornal e ouvir falar no índio, do lítio, das terras raras, do selênio, do gálio e muitos outros. Há uma autêntica corrida energética a estes metais, que eles estão presentes em tudo, nas células fotovoltaicas convencionais, nos modelos de captura de energia solar, os próprios geradores de indução magnética da energia eólica, nas baterias, em qualquer tipologia de baterias dos carros elétricos, nos fuel cells, dos computadores portáteis, das câmaras, etc. E, portanto, eles estão em tudo o que é aplicações de elevada tecnologia. Um exemplo, um avião de combate F-35 pode conter 417 kg de elementos de terras raras. Mas isto não seria um problema se não soubéssemos que os minerais estratégicos, mais de 90%, pertencem à China, que detém e gera na prática o monopólio, não é só deles, é também a gestão do monopólio destes minerais estratégicos, em especial as terras raras. Se olhássemos para um dos mapas globais destes minerais, a Europa não tem praticamente nada, está a zero, é dos poucos continentes que está a zero. Esta situação causará, naturalmente, especiais preocupações no âmbito da segurança energética, na componente da segurança e defesa da maior parte dos países importadores e com capacidade industrial. Também só por curiosidade dizer que, porque a gente ouve falar muito no lítio e no cobalto e nas suas importações, no ano passado, quer os preços do cobalto, quer do lítio, desceram. O lítio desceu então 54% o preço, só num ano. E a sua produção caiu 22%. E o cobalto também, perto. Ou seja, e, portanto, há aqui subida e descida destes preços, e quando as empresas ou os países montam estratégias para isto, precisam de perceber qual vai ser a sua evolução. O cobalto teve a ver mais com problemas na República do Congo, na República Democrática do Congo, na RDC, e o lítio também com problemas na Austrália. O que é que acontece aqui? E para resumir este capítulo, o que está a nascer
nos nossos tempos é uma nova geopolítica energética, em substituição de uma velha geopolítica baseada nos circuitos do petróleo e do Golfo Pérsico, e há realmente um novo mapa a ser desenhado das energias e do clima, onde predomina aquilo que eu gosto de dizer, a estratégia da influência. Podemos agora passar ao ponto 3. Permitam que refira que o ponto 3 é talvez aquele ponto que nos leva agora a descer um pouco aqui no patamar de análise desta situação e nos levar a casos mais concretos. É uma defesa mais verde e sustentável, falamos de defesa propriamente dita, e também começando a olhar um pouco para Portugal, setor estratégico e com foco no futuro. E quando falamos de sistemas energéticos inovadores, integrados, tecnologias emergentes e disruptivas, nós temos que ter a noção, e temos a noção, ainda que parcial, a sua influência que tem na componente de segurança e defesa, nas capacidades militares e no âmbito das prioridades que devem ser definidas. Os grandes planos energéticos, eles apontam sempre para planos com base de maturação de 10 a 30 anos. O que fazemos hoje, estamos a fazer para 30 anos. O mesmo se passa nos grandes projetos inovadores para equipamentos de ponta no campo da defesa. Aí até se calhar, ou provavelmente, mais anos. E a economia da defesa tem aqui um papel preponderante e chave nesta fase. Nós estamos, como dissemos, numa quarta revolução industrial, num espaço periférico do espaço europeu, com poucos recursos naturais de escala, portanto não há recursos em escala, e que obriga naturalmente esta situação os políticos a repensar estratégias de ação desde já. Daí que muito em função de que são experiências de crises e de desafios nas sociedades, nomeadamente esta crise sanitária e pandémica, é possível olhar para as Forças Armadas nas suas diversas capacidades de intervenção. Eu até citava Viriato Sormelho Marques, quando ele diz, ao perspectivar a necessidade de as preparar para os desafios internos da segurança implicados pela emergência ambiental e climática. Numa fase em que estamos de utilização, ou de pensamento de utilização e estruturação do que são os fundos de recuperação europeus para os próximos anos, torna-se desejável articular um espaço concreto de participação e dinamização do setor da economia da defesa, valorizando esta interação entre aquilo que é o campo das indústrias de defesa, a chamada da base tecnológica, industrial de defesa, a APTIV, e aquilo que são as próprias empresas do setor da energia. O espaço de segurança e defesa tem, como temos visto ultimamente, potencialidades para gerar sinergias no campo da investigação, do desenvolvimento e da inovação, de projetos que combinem também, e fundamentalmente, mas fundamentalmente, pequenas e médias empresas nacionais e capacidade de alargar estratégias a nível internacional. Só assim se justifica e só isso se percebe que estejamos neste espaço europeu e nesta política colaborativa. Com o intuito apenas de contribuir para este debate, para um debate mais alargado e para perguntas, de qualquer maneira, sem nenhum vínculo institucional programático ou sem nenhum pensamento de base, apenas em jeito de sugestão minha, eu diria, vou ler aqui alguns pontos-chave que estão mais desenvolvidos num trabalho escrito que já fiz sobre isto, mas só um ponto-chave daquilo que são, falaram enfaticamente também, grandes linhas de ação. Enfim, grandes linhas de ação que poderiam ser enquadradas, perspectivadas, ou refletidas, ou discutidas, como queiram, no conceito estratégico de defesa e segurança nacional, o segurança já é meu, podem referir estes aspectos. O que são, ou devem discutir estes aspectos, o que são os desafios e as implicações colocadas pelas alterações climáticas ao nível nacional e quais são as interações decorrentes no espaço geopolítico envolvente.
Este conceito deve relevar as implicações diretas e indiretas das alterações climáticas, se são ameaças ou são risco naquilo que é o contexto da segurança e defesa nacional. Considerar a transição energética e a utilização eficiente e sustentável dos recursos energéticos como um fator valorativo no âmbito geral da segurança e defesa. Identificar vulnerabilidades energéticas existentes, apontando modelos reais de desenvolvimento e progresso e contribuindo para uma maior autonomia energética nacional, nomeadamente a cartografia das vulnerabilidades. Valorizar económica e estrategicamente modelos energéticos de contribuição nacional e capacidades existentes e promover a incorporação do conceito estratégico e ambiental no conceito mais geral de segurança energética. Também podemos contribuir, sugerir a contribuição para a elaboração de um plano integrado de sustentação, segurança energética e ambiental na área da defesa, a médio e longo prazo. Já existe uma diretiva ambiental para a defesa nacional e o plano de ação ambiental foi elaborado pela Direção-Geral de Recursos, do MDE, e que eu agradeço os conteúdos que me enviaram sobre esta matéria. A elaboração de um roteiro para a descarbonização, neutralidade carbónica, com vista a uma defesa mais verde e inovadora. Prever a integração dos modelos de transição energética, porque são vários, e de novos desafios energéticos, da ecoconcepção, novos combustíveis, eficiência energética, arquitetura elétrica, nos próprios programas da Lei de Programação Militar e em programas de armamento e equipamento. A renovação térmica integrada na construção, requalificação ou atualização de infraestruturas do parque imobiliário, na área da segurança e defesa a médio e longo prazo, aquilo que eu designo projeto de renovação térmica integrada de infraestruturas do parque imobiliário público afeta as áreas da defesa, baseado naturalmente no Near Zero Energy Buildings, no conceito das Smart Grids, enfim, não vale a pena desenvolver aqui. Modelos organizacionais de estruturas de pessoal que sejam ajustadas aos novos desafios tecnológicos, digitais e energéticos, com a criação de competências especializadas. Não esquecer e integrar as áreas de ensino e formação nos novos desafios de investigação e desenvolvimento no campo da ciência e tecnologia de novos equipamentos, nomeadamente os hidrogénios, as baterias, o storage, a cibersegurança, etc. Incorporação de referenciais energéticos e ambientais em toda a cadeia logística, nomeadamente renovação de frotas de viaturas administrativas, transporte geral, de energia elétrica e alternativas de baixo carbono e infraestruturas de carregamento ou fornecimento próprio. Estimular e desenvolver a incorporação de modelos e conteúdos prioritários em projetos colaborativos no âmbito da PTID, identificando competências e capacidades energéticas, com o objetivo de criar uma matriz energética e tecnológica colaborativa no âmbito da economia da defesa, a elaboração e adequação de planos energéticos específicos que estejam agregados àquilo que é o plano geral integrado que falei inicialmente, a médio e longo prazo, por exemplo, reservas estratégicas, estoques de segurança, resiliência, grupos de energia operacional, transportes, estruturas críticas, infraestruturas, abastecimentos, energia em consumo, etc. São muitos os exemplos de planos específicos. O enquadramento de um órgão coordenador para a segurança, sustentabilidade energética e ambiental na área da defesa, que possa atuar em diferentes níveis, com valências alargadas, quer no campo técnico, quer no campo nacional e na área de supervisão e controle e apoio destes sistemas energéticos e ambientais. Atualmente existe uma estrutura coordenadora de assuntos ambientais. Há também as atividades de inspeção técnica regular em vários patamares de intervenção e as auditorias com parâmetros estabelecidos para controle de eficiência energética e indicadores, claro, de descarbonização e implementação. É sempre bom que existam indicadores, porque se não existirem não há inspeções realmente rigorosas nem auditorias, muito menos auditorias. No âmbito das missões militares e da performance operacional, elas têm que ter o relevo da sustentação daquilo que é os documentos de natureza operacional, tal como são os conceitos de operação, ou são os OPLAN, os planos de operações. E por fim, e para terminar, porque já vai longo também a minha exposição, na área da cooperação e no domínio da defesa com os países de expressão portuguesa, alargando esta área a estes desafios colocados pela segurança e sustentabilidade energética, pelas práticas da defesa ambiental, nomeadamente na investigação do desenvolvimento e da inovação. Muito obrigado pela vossa atenção
fica à disposição para todas as questões, todas quaisquer que sejam, que possam ser colocadas, e eu passo a palavra para a doutora Ana Isabel Xavier. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a nós, Sr. Coronel, por esta exposição tão compreensiva, não é? E tão, enfim, tão frutífera também naquilo que é a sua dimensão final, de recomendações tão concretas para a esfera política, realçando aqui uma ideia sua, e também o salientou, da importância desta matéria estar plasmada no próximo Conselho Estratégico de Defesa e de Segurança, onde efetivamente também esta nova geopolítica energética surja como forma de capitalizar o posicionamento estratégico de Portugal e da União Europeia como potência climática e líder global das políticas verdes, que aliás é uma das prioridades da atual Comissão Europeia, e ainda no último discurso de Estado da União de Ursula von der Leyen, a dimensão da resiliência verde foi muito salientada. Queria também aqui realçar uma ideia do Sr. Coronel que me parece ser muito importante e que não é nova, mas que é sempre bom salientar ainda mais num fórum do Eurodefense Portugal, que também tem como pilar o domínio da economia da defesa, salientar aqui a importância das sinergias na investigação e a importância da dimensão ambiental ser também uma área de cooperação civil ou militar nos próximos anos, cada vez mais, numa abordagem integrada de segurança e defesa. Eu não me arrisco a desenvolver mais ou a reforçar mais ideias daquilo que já foi uma apresentação tão clara do Sr. Coronel, e por isso eu passava a palavra desde a audiência e aproveitando esta disponibilidade que o Sr. Coronel tem para responder a questões ou aceitar qualquer comentário que queiram fazer. Nesse sentido, não sei quem é que gostaria de começar, o Sr. General Fontes Ramos. Bom dia a todos. Realmente tive um gosto muito grande em estar aqui convosco. Temos que reconhecer que esta apresentação do Caetano de Sousa foi realmente única no nosso cenário e foi brilhante. Eu agradeço isso. E agradeço também toda a ação da doutora Ana Isabel Xavier, que tem sido, de facto, de encher o coração aqui na Eurodefense. Congratulo-me que a Eurodefense está, de facto, sempre no ponto da tecnologia e ter a informação melhor e mais atualizada. Realmente é um grande gosto estar aqui. Eu aproveitava para fazer ao Caetano de Sousa 3 questões, não indo tanto àquilo que ele defendeu e apresentou tão bem, mas em relação a Portugal. A primeira questão que eu gostava de lhe perguntar era o Nord Stream 2. Por que é que foi feito o Nord Stream 2? Qual é o ponto de situação agora, face, digamos, ao envenenamento daquele opositor da Rússia e a possibilidade de ser encerrado? Qual é o ponto de situação? Eu gostava de associar isso ao Shell Gas e a Sines. Portanto, que impacto é que isso poderá ter para Sines? Qual é, digamos, a valorização que Sines pode ter se o sistema continuar e os Estados Unidos, e se a China, digamos, utilizar o Porto de Sines, contrariamente àquilo que os Estados Unidos vêm a dizer. O segundo, que é também para informação minha, é perguntar-lhe se o uso da biomassa em Portugal é rentável. Porque se for rentável, de facto, nós temos uma solução viável, não é, para os fogos florestais. Se for viável, mas tenho muitas dúvidas, não sei, e portanto é uma questão só digamos, de utilizar o seu conhecimento para saber. E finalmente sobre o hidrogénio. Fala-se muito sobre o hidrogénio, não foi aqui focado, eu sei que é um assunto completamente diferente, mas se quiser dizer alguma coisa sobre isso, eu agradeço-lhe para o meu interesse pessoal. Muito obrigado e mais uma vez, sinceramente, Caetano de Sousa, os meus parabéns. General, muito obrigado, é sempre um prazer revê-lo e é uma honra que me dá poder tê-lo aqui com o seu conhecimento, a sua experiência, amizade, e é um gosto tê-lo. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas questões que colocou. E eu procurarei responder. O Norte é um projeto de grande amplitude, porque estamos a falar de mais 55 bilhões de
cúbicos a associar a outros 55 bilhões de metros cúbicos de gás que vêm da Rússia. Portanto, é um projeto que já tem alguns anos, mas que foi protagonizado já pela atual chanceler Merkel, logo no início da sua carreira. É um processo estratégico, não é um projeto ocasional, é estratégico para a Rússia e para a Alemanha. A Alemanha percebeu, como eu disse, que tem que nuclearizar, que tem que investir nas energias verdes e tem que acabar com o carvão. Portanto, a Alemanha é um dos maiores utilizadores de carvão, como é a Polónia, como é a República Checa, e, portanto, percebeu que não tendo carvão e não tendo o nuclear, precisava do gás natural. Por outro lado, a Alemanha percebe que esse gás natural vai ser distribuído pelos países todos que estão à volta da Alemanha e que pertencem ao espaço geopolítico da Alemanha. E, portanto, é também um meio da Alemanha poder controlar todos os países que estão ao seu redor, porque todos eles necessitam do gás natural. A gente não tem bem a noção da implicação do gás natural neste cantinho da Europa. Mas para os países do centro e do norte da Europa, basta dizer, por exemplo, quando falhou em Baumgarten, junto à Áustria, houve um acidente há 3 anos com o gás natural nessa conduta, praticamente toda a Itália parou e foi decretado o estado de emergência. O norte da Itália parou por completo. Ou seja, o gás natural é fundamental para todo o aquecimento e para as indústrias de todo o norte e centro da Europa. Portugal é dos países que consome menos, consome 5,2. Quanto ao ponto de situação, nada pode parar este projeto, porque ele está praticamente no fim. Há um investimento. Quem está no investimento são 5 países. É a França, é a Áustria, é a Alemanha. Para além da Rússia, que tem 50% do projeto da Gazprom. Todos os países nórdicos, todos eles deram o seu apoio para passar no Báltico. Portanto, este é um projeto que teve realmente uma resposta terrível dos Estados Unidos de confrontação, porque se jogava aqui uma confrontação política, mas não há nada a fazer. Este é um projeto que vai para a frente. É um projeto que tem uma duração de 30 anos e é um grande desafio para as energias da Europa. Naturalmente, quem é que perde? Perdem os países como a Ucrânia, como a Polónia, que eram países por onde o gás vinha e que deixa de vir, mas aí a Alemanha vai compensa estes países, eventualmente, financiando na sua área estratégica, e como é que compensa os Estados Unidos? Rapidamente abriu um porto de gás natural liquefeito, que está praticamente pronto, onde os Estados Unidos vão também poder simultaneamente vender o seu gás à Alemanha, que a Alemanha era dos poucos países que não tinham um porto de liquefação de gás. E, portanto, este é um projeto que vai continuar, porque ele é também estratégico para a Rússia, porque todo o dinheiro investido em Yamal, que é no Ártico, vem deste projeto, do resultado grande deste projeto, e também, não só aqui, mas também na Turquia, no Turkish Stream. Mas seja como for, este é um projeto que a União Europeia já vai ser consolidado e não tem problema de maior. Relativamente ao Shell Gas, o Shell Gas, que é a grande revolução da energia americana no século XX, foi o grande desenvolvimento da energia americana. Só para citar alguma delas, a região da Pensilvânia, do Utica, de Marcellus, o Eagle Ford, Permian, Eisnerville, o Sabine Pass, que foi o primeiro porto americano, todos os Estados Unidos, quer na região do Golfo do México, quer na região da Pensilvânia, apostaram e transformaram os Estados Unidos na maior potência energética do mundo com o Shell Gas. O Shell Gas agora está a viver um período de crise. As indústrias americanas estão a viver um período que não sabem porque investiram muito e não conseguem exportar, porque há muitos exportadores, nomeadamente o Qatar, a Austrália, a Indonésia, o Canadá, portanto, há muitos exportadores, e os Estados Unidos precisam que a Europa fique com o seu gás, eles precisam de vender o gás de qualquer forma. Relativamente a Sines, Sines tem muita expressão para Portugal. Houve uma altura, há 2 anos, que o Primeiro-Ministro disse que Sines era ali o ponto fulcral da Europa no gás natural. Naturalmente ele exagerou, porque nós, de longe de nós, podemos exportar através de Sines para toda a Europa. Basta dizer que a Espanha tem 7 Sines.
Espanha tem 7 estruturas iguais às de Sines, em que 5 delas têm o dobro do gás natural e podem receber não só o gás natural do que Sines. Portanto, Portugal tem que, vale o que vale, Sines é importante, mas ao nosso lado, a Espanha e a França, e já não falar dos outros países do norte da Europa, têm muito mais capacidade. A estratégia do gás natural, também não queria fugir muito à pergunta, mas a estratégia do gás natural em Portugal também mudou significativamente com as novas políticas energéticas, do hidrogénio, etc. E, portanto, o gás natural deixou, destes últimos 2 anos, mudou muito a política. Quanto à biomassa, que o Sr. General me pergunta muito bem, a biomassa ainda vale muito em termos de energias renováveis. A biomassa é uma energia renovável, portanto, mas muito contestada por muitos técnicos, porque dizem que se isto é renovável, sustentável, enfim, ela tem muitos handicaps sobre esta matéria, mas também não vamos agora discutir isso. Ela vale ainda muito, talvez nas indústrias renováveis mais utilizadas, mas ela é só utilizada localmente, portanto, em zonas regionais, não pode ser utilizada globalmente. Portanto, ela tem um grande impacto e tem um grande interesse a nível das pequenas cidades, das pequenas vilas, onde se pode lá ir depositar a matéria necessária para fazer a energia. Só que tem havido também alguma dificuldade, porque mesmo a nível florestal e a viabilidade, não é fácil ter viabilidade económica com estes novos projetos da biomassa, mas eles existem. Nos nossos programas portugueses de energia e nos planos que para 2030 baseavam-se muito na eletrificação, e verificou-se que eles tinham que também ter não só a componente dos gases renováveis, mas também da biomassa. Tinha sido esquecida e os planos introduziram esta componente da biomassa. Ela é viável, mas é viável só a nível de local, onde possam pequenas indústrias serem rentabilizadas e contribuírem também para um esforço da indústria nacional nesse aspecto. Quanto ao hidrogénio, bem, o hidrogénio dava, Sr. General, para fazermos aqui 2 conferências, não era uma, eram 2 conferências. O hidrogénio não é de agora, o hidrogénio é sempre uma esperança que já vem há décadas e décadas e décadas, mas só faz sentido falar realmente de hidrogénio verde, porque as restantes componentes do hidrogênio, como sabe, ele resulta fundamentalmente, em Portugal e no mundo inteiro, ele é utilizado com origem no gás natural e no carvão, mas na grande maioria dos países. Mas só faz sentido falar no hidrogénio verde. Portugal está num programa conjunto com a Holanda e outros países para poder ser um dos muitos países que em 2030 possa ter em escala, porque só faz sentido também utilizar o hidrogénio em escala, e Portugal não quer ficar fora dessa carruagem. O hidrogénio tem algumas dificuldades porque técnicas. Basta dizer que ele passa por condensação ao estado líquido a menos de 261 graus, enquanto o gás natural a 161, ou seja, é necessário mais pressão que envolvem o hidrogénio. O hidrogénio gasta muita água, etc. Portanto, há condicionamentos técnicos, mas eles têm que ser aproveitados para o setor industrial. Ele agora é utilizado muito na amónia, muito no metanol, muito na indústria do aço, na característica que tem do steam reforming, e vamos ver se, não é só em Portugal, mas em todo o mundo, se o hidrogénio consegue sair dos tacos de partida, utilizando, e perdão uma expressão, do atletismo, ou seja, se conseguimos realmente ter uma boa perspectiva para o hidrogénio. O que se aponta para os anos 2030 é que o hidrogénio tenha cerca de 10%, entre 5% e 10% daquilo que são as energias renováveis. Ou seja, se ele comparticipar em 5% ou 10%, já é um grande avanço no ciclo de utilização das energias renováveis. Então, General, assim de forma rápida, não sei se consegui explicar nestes 3 pontos. Qualquer deles dava para estarmos aqui a fazer uma conferência, mas rapidamente.
Obrigado, muito obrigado. Obrigada, Sr. Coronel, Sr. General também pelas questões e pelas palavras que me dirigiu, sempre muito simpáticas, muito obrigada. Nuno Oliveira Pinto. Estou a ativar o som, agora já está. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Coronel Eduardo Caetano de Sousa pela excelente intervenção que fez. Tocou em aspectos que são hoje muito importantes. Aliás, eu queria até pegar nesta última questão colocada pelo Sr. General Fontes Ramos, a questão do hidrogénio e a questão de Sines, que foi inclusivamente, digamos, muito bem enquadrada pelo Sr. Coronel, quando refere efetivamente, digamos, ou quando coloca Sines na dimensão que de facto tem, quando comparada, por exemplo, com outros portos europeus, nomeadamente aqui ao lado em Espanha, mas Sines poderá eventualmente, digamos, ganhar uma nova vida, e era isso que eu queria chamar aqui a atenção, com a Estratégia Nacional para o Hidrogénio. Nós estávamos ainda há pouco a falar no hidrogénio, e esta Estratégia Nacional para o Hidrogénio, que faz parte do Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030, apresentado pelo governo português, confere a Sines uma dimensão significativa. E por isso o seu contributo, nomeadamente nesta área, pode eventualmente, digamos, ser relançada. Eu queria chamar aqui também a atenção para um contributo importante que pode vir, nomeadamente nesta matéria do hidrogénio verde, da recente Aliança Europeia para o Hidrogénio Limpo, que foi lançada em julho e que agrega não só os vários Estados-membros, obviamente, mas também a indústria, as empresas tecnológicas, as próprias universidades, e esta Aliança Europeia para o Hidrogénio Limpo poderá efetivamente, digamos, também ter ou dar um contributo importante. Numa última observação, eu acho que estas matérias que o Sr. Coronel mostrou são tão atuais, quando, inclusivamente, todos nós sabemos que os vários Estados-membros da União Europeia estão, neste momento, a preparar os seus planos de recuperação e resiliência. Portugal, inclusivamente, já apresentou, portanto, este mês mesmo de outubro, um primeiro draft desse plano de recuperação e resiliência pelo governo português. As versões definitivas dos planos de recuperação e resiliência têm de ser apresentados até ao final de abril do próximo ano. E estas matérias que o Sr. Coronel nos trouxe são particularmente sensíveis para os Estados-membros, nomeadamente na elaboração destes planos. Porquê? Porque a questão das alterações climáticas, a questão da energia vai estar necessariamente, digamos, na linha da frente da elaboração destes planos. Estes planos assumem, obviamente, digamos, aqui uma importância grande, primeiro pelos montantes que vão estar envolvidos, quer em termos de subvenções, quer em termos de empréstimos. Portugal já referiu, inclusivamente, só vai recorrer às subvenções, não aos empréstimos, enfim, para não acumular dívida, dado, inclusivamente, digamos, os montantes de dívida que Portugal já tem de assumir. Mas estes planos de recuperação e resiliência, que vão dar muita importância, obviamente, aos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, têm nesta matéria uma importância acrescida. E por isso era essa chamada de atenção que eu queria fazer, porque importa, obviamente, referir que no plano de recuperação da Europa, os tais 750 mil milhões de euros, para países como Portugal, isto vai ter, obviamente, digamos, uma importância muito significativa, mas é bom nós também termos a noção, nomeadamente na definição das novas políticas públicas, que estes planos de recuperação e resiliência têm de ser executados até 2024. Ao contrário do quadro financeiro, que vai de 2021 a 2027, os planos de recuperação e resiliência têm de ser obrigatoriamente executados até 2024. E nestes planos, obviamente, digamos, estas matérias que o Sr. Coronel Eduardo Caetano de Sousa nos trouxe são particularmente relevantes. Primeiro porque entroncam claramente, digamos, no Pacto Ecológico Europeu. E depois porque, objetivamente, a Comissão Europeia apresentou efetivamente como grande desígnio o facto de vir a transformar a Europa, digamos, numa Europa verde, numa Europa resiliente e, obviamente, também numa Europa digital. Para esses contributos, para essas análises, parece-me, sem dúvida, que a chamada de atenção
que foi feita nesta apresentação, nesta excelente apresentação que o Sr. Coronel fez, é muito positiva. Portanto, queria apenas terminar referindo isso, portanto, a importância, ou digamos, a importância que pode vir a ser atribuída à Sines neste contexto da Estratégia Nacional para o Hidrogênio, inserida no Plano Nacional de Energia e Clima, e também, obviamente, digamos, a importância que estes temas vão ter necessariamente para o Plano de Recuperação e Resiliência apresentado pelo governo português e, objetivamente, digamos, no contexto europeu, para este objetivo que está implícito no Plano de Recuperação da Europa. Mais uma vez, muito obrigado pela iniciativa e muitos parabéns. Muito obrigada a nós, Nuno. Sr. Coronel, quer já responder então? Sim. Muito obrigado, Sr. Professor Nuno Oliveira Pinto, pela amizade, pela pergunta e pela clareza com que definiu realmente a importância de Sines, sem dúvida. É uma área estratégica e ao deixar de produzir carvão e a questão do gás natural também, que vai ser atenta. Portanto, o Porto de Sines, estrategicamente, é importante também até para as grandes potências, não é por acaso que os Estados Unidos, a China, estão sempre de olho na possibilidade de ter alguma participação mais ativa nesta área estratégica. Mas em termos energéticos, este pensamento do hidrogênio é realmente uma realidade a que todos os países europeus estão atentos e também à boa maneira europeia. Se a gente ler a imprensa internacional, todos eles são os primeiros. Portugal é sempre o primeiro país na estratégia do hidrogênio, em termos gerais. Vamos aos jornais espanhóis, são o primeiro país em termos de hidrogênio. Depois continuamos até ao norte da Europa. São todos os primeiros países em termos de hidrogênio na Europa. Mas agora o que é preciso é passar à prática. E na prática, realmente, quem está à frente nos projetos de hidrogênio é a Holanda, depois tem a Alemanha, tem a Bélgica, aliás, já existe um conjunto grande de gasodutos na Europa que ligam a distribuição do hidrogênio. O hidrogênio tem alguma dificuldade do lado da estratégia. A gente põe-se sempre neste cantinho de Portugal. Como é que depois... Porque o grande problema da energia é o transporte. O transporte concorre agora, eu vou fugir um bocadinho à pergunta, concorre agora com outro componente, que são os eletrões, com a digitalização. Portanto, nós temos uma luta entre eletrões e moléculas, entre transporte e eletrões na energia. Mas, estrategicamente, o transporte de energia é sempre um fator. Por isso é que é um grande aqui estratégico, porque se transporta com muita facilidade, é a energia que se transporta com mais facilidade, até descobrirem depois o gás natural liquefeito, em que conseguiram meter 600 metros cúbicos de gás, passá-lo para 1 metro cúbico e então utilizar estes grandes navios e conseguem andar no mundo inteiro a vender gás natural. Mas agora a questão coloca-se com o hidrogênio, porque quem tem hidrogênio não o gasta. Por exemplo, se tiver muito hidrogênio, não pode consumir internamente, pode o consumir, mas a tendência é exportá-lo. E como é que se exporta? Quanto mais longe e quanto mais dificuldade tiver para exportar, seja o hidrogênio, seja outro tipo de energia, aliás, seja a eletricidade, portanto, isso é um fator estratégico que é preciso ver. Independentemente disso, Portugal tem o plano estratégico, o Plano Nacional para o Hidrogênio, está muito bem feito, está muito bem agregado, a sua ligação também com o tal grupo de países de energia limpa é fundamental. Portugal tem que agarrar, por todos os motivos e mais alguns, esta competição e tem que estar realmente na linha da frente da estratégia para o hidrogênio na Europa, porque a Europa também está a liderar este projeto. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos agora a palavra ao Marco Pinto, por favor. Muito obrigado, bom dia. Antes de mais, agradecer a intervenção do Coronel Sousa. Queria fazer uma pergunta, se calhar um pouco mais simples, que é, considerando a dependência estratégica de Portugal da energia, como referiu, na ordem dos 75%, como é que, por exemplo, os países vizinhos, como a Espanha e a França, também têm muita das suas fontes energéticas, passa também pelo nuclear. Como é que em Portugal não há, digamos, porque é que não é considerado ou posto em cima da mesa ou analisado a opção nuclear como para beneficiar a nossa autonomia energética? Obrigado.
Obrigado, Marco, muito obrigado pela questão e pela participação no debate. Eu começaria por referir parte política, que é mais fácil. Não há espaço político em Portugal para debater o nuclear. Não há nenhum espaço político para debater. Já houve, há 20 anos, tentativas de debater, 20, 30 anos, talvez, e também se calhar até mais, o tempo passa no instante, para debater o nuclear, mas não há espaço político. Pode debater, portanto, quem quer que seja que o fosse debater na praça pública seria, portanto, não seria atendido, portanto, não é uma matéria que esteja em cima da mesa, nem pelo poder político, nem pela sociedade, nem pelo poder, nem pela área energética. Pronto. Mas descartando isso, a verdade é que o nuclear tem, neste momento na Europa, há países que, por exemplo, a França utiliza o nuclear para... aliás, começando assim, o nuclear é dos instrumentos que combatem mais o CO2 se virmos, não é? Porque não liberta, é das energias que não liberta absolutamente CO2. Ou seja, se é estratégico e se é o fim do mundo, porque vamos acabar com as energias climáticas, e, portanto, o clima é o grande problema, o setor nuclear é, de facto, um elemento forte contra isso, porque não emite nenhum gás com efeito de estufa. Por outro lado, a Europa tem muitos países que utilizam nuclear, as grandes potências europeias utilizam as suas estruturas nucleares, mas o problema do nuclear é o seguinte: as grandes centrais nucleares estão neste momento a terminar o seu espaço, ou seja, uma central nuclear dura 30 anos. Depois teve um momento, o seu momento de coronavírus foi Fukushima 2011. Foi um momento estratégico para o mundo inteiro, não é? Toda a gente repensou o nuclear. E o tipo de centrais nucleares. Portanto, esse foi ali o grande Covid japonês. E, entretanto, as centrais nucleares evoluíram. E nós estamos a falar agora de centrais nucleares de terceira e quarta geração. Que centrais nucleares, o que é que nós temos? Temos as centrais de origem francesa, as EPRs, temos as centrais de origem americanas, que são as AP1000, e temos a grande potência que vende centrais nucleares, que é a Rússia, que vende as Rosatom a um conjunto vasto de países. Estas centrais já são mais modernas e mais eficientes, menos perigosas do que as outras centrais. As outras, para lhe dizer, nós, à volta de 280 a existência energética no mundo da componente nuclear. Ela vai evoluir até 2000 e tal, até aos 300 gigawatts. E há países que neste momento estão a investir no nuclear. A Turquia tem uma central enorme, que eu agora não me lembro o nome, que está a ser construída pela Rosatom russa. A China tem 5 centrais, a Bielorrússia tem uma que está a dar, está ali a conflituar com os seus países vizinhos, também construída pela Rússia. Temos o Egito e temos a Hungria. Portanto, há um conjunto de centrais a crescer. Temos a França, que andou hipotecada. A França sempre ligou muito ao nuclear e tem problemas nas suas construções que teve na Dinamarca e no norte da Europa, mas agora está a construir na China e no Japão. E temos uma nova tecnologia que é também, como é que eu posso dizer? É um santo grau, ou seja, passar da fusão, da fissão nuclear para a fusão nuclear, em que, através deste sistema de fusão nuclear, seria libertado hidrogênio, seria libertado outras componentes, mas seria muito mais seguro, ou seja, teríamos centrais pequenas, as tais SMR, as Small Modular Reactor, seriam pequenas centrais de utilização de grande eficiência, mas isso é o futuro desta nova tecnologia, que não sei, porque os Estados, especialmente na Europa, não estão por aí para esta problemática. Para terminar, o problema do nuclear e das centrais não é a central nuclear em si,
é todo o seu ciclo de vida. É aquele processo que a gente chama de descomissionamento na parte final. Fazer esse descomissionamento de uma central nuclear demora anos e anos e anos. E é a questão dos resíduos, para onde é que vão, etc. Portanto, há um ciclo de vida. E depois é a questão do investimento económico. Apostar numa central nuclear é perceber que tem que se apostar em 40 ou 50 anos. Onde é que estão agora, para o futuro, onde é que estão agora os países e as grandes indústrias que querem fazer contratos de investimento, os tais FID, para 50 anos e querem apostar ali numa altura de grande incerteza no mundo. Poucos países, muito menos na Europa, apostam na estrutura nuclear. Até porque o desenvolvimento científico está nesta fase ainda entre a fusão nuclear e a fissão nuclear. Não sei se consigo contribuir. Portugal está fora disto, garantidamente. Não tem. Muito obrigado, Marco Pinto. Muito bem. Pergunto se há mais alguma questão que queiram colocar. O Dr. Figueiredo Lopes. Só tem que ligar o seu microfone. Uhum. Tem que se dizer ao Dr. Figueiredo Lopes para ligar o microfone, que ele tem desligado. Eu acho que ele sabe, mas está à procura. É. Ativar mudo. Mudo não, ativar mudo era seu, exatamente. Creio que já estão a ouvir-me. Neste momento. Já estão a ouvir. Já sim, Sr. Obrigado. Bom, eu queria, como estamos a aproximar-nos do fim desta excelente reunião e deste webinar, que mais uma vez teve uma participação muito elevada, e eu, além de agradecer a todos os participantes, queria sobretudo sublinhar a excelente exposição que o Sr. Coronel Iracema Caetano de Sousa nos apresentou, e que de resto já suscitou perguntas muito importantes, muito pertinentes, que ajudam a compreender melhor toda a dimensão da sua exposição. Na verdade, foi uma exposição extremamente abrangente e deixou-nos a pensar, sobretudo quando o Sr. Coronel diz que nós estamos, neste momento, a assistir a uma verdadeira revolução industrial, e associando o Covid e todos os outros fenómenos derivados das profundas alterações climáticas, dos desafios energéticos, etc. Falou também numa revolução sociológica. Eu julgo que na situação em que nós encaramos, em que o Sr. Coronel encarou estes grandes desafios e ameaças, a problemática da segurança e defesa não pode deixar de estar presente, e estará sempre presente, como o Sr. Coronel sublinhou, nomeadamente pelas suas implicações, ou por aquilo que é o impacto, porque segurança, o conceito em que nós todos entendemos, é um estado, é a condição em que nos encontramos, pensamos estarmos seguros e garantidos. Ou seja, em que medida a segurança e defesa não está a ser hoje posta em causa pelas implicações originadas por estes novos desafios, estas novas ameaças a que o Sr. Coronel se referiu. Nós sabemos, e o Sr. Coronel deixou muito claro, que e teve o cuidado de identificar um conjunto de questões que se referem àquilo que se poderia chamar a problemática de uma defesa mais verde e sustentável, que é um problema que preocupa os decisores políticos. A própria NATO tem-se refletido sobre esse problema, mas essas implicações podem ser muito mais profundas, e a questão não é para responder, mas é um pouco uma reflexão que eu gostava de pôr. Em que medida é que nós, no fundo, não estamos a assistir, além dessa revolução tecnológica, revolução social, a uma revolução de conceitos também, nomeadamente no que respeita aos conceitos operacionais? Ou seja, haverá ou não implicações de tudo isto na reformulação, por exemplo, dos sistemas de armas, das doutrinas, do conceito estratégico militar? Ele próprio
Naturalmente que hoje o que mais nos aparece como resposta a estes desafios energéticos e à sustentabilidade são as questões eminentemente logísticas, redução de encargos, recursos a meios tecnológicos, etc., redução recursos a outros meios energéticos, mas eu penso que nós podemos também estar a assistir a uma redução ainda mais profunda. Não sei se já tem refletido sobre isso, mas de qualquer maneira são questões que nos levam a pensar e que deveriam ser, como já aqui foi dito, equacionadas diretamente pelos decisores políticos. E um dos contributos que eu quero agradecer, especialmente à professora Ana Isabel Xavier, que o seu grupo e o grupo que lidera vai dirige-se objetivamente à reformulação do conceito estratégico de segurança e defesa nacional. Eu julgo que, como consequência destas intervenções, destas exposições, e a aposta que está feita ao grupo, como já há dias referi, é de se elaborarem síntese destas comunicações e de se colocarem perante os decisores políticos a nível nacional e europeu. Nós não devemos hesitar em levar as nossas ideias ao mais alto nível de decisão e, sobretudo, alertar os decisores políticos para os problemas que temos vindo a equacionar e para as respostas que começamos, sobre as quais temos vindo a refletir. Portanto, era nesse sentido que eu queria agradecer mais uma vez ao grupo de reflexão número 4, à professora Isabel Xavier, mas hoje a nossa atenção vai toda para o Sr. Coronel Caetano de Sousa, que para nós, os mais próximos de si, já não é surpresa, já nos habituámos a ler muitos dos seus trabalhos sobre geopolítica energética, mas hoje foi realmente extraordinário a forma como concentrou em 3 partes a sua exposição problemas da maior profundidade e alcance. Muito obrigado, portanto, a todos. Obrigado, Sérgio. Sem dúvida, Dr. Figueiredo Lopes, muito obrigada também pelas suas palavras simpáticas. Sr. Coronel, tendo em conta estas reflexões do Dr. Figueiredo Lopes, um apontamento então final para terminarmos a nossa sessão. Professora, depois das reflexões do professor Figueiredo Lopes, eu já não vou fazer reflexão nenhuma, porque eu concordo, e são sempre reflexões sábias e muito importantes, e fico muito honrado com as reflexões do seu professor e a forma como ele as fez. Mas só terminar e dizendo e agradecendo a todos a disponibilidade que tiveram para estar aqui nestas horas connosco, que já vai longa, mas eu espero, e esse é o meu objetivo, que tenha sido, enfim, possa ter debate e por algumas ideias, e agradeço penhoradamente a todos este bocadinho de tempo que disponibilizaram para me ouvirem. E eu terminava só dizendo com uma reflexão de um país muito distante, que para nós, mas muito importante nestas ações. E quando falamos de toda esta crise, destas situações, eu ontem retirei aqui e fiz um apontamento, que é da Austrália. Então, as prioridades que são definidas para o país, eles que definiram assim, o país vai se concentrar nisto. E eu digo isto porque, no fundo, é um pouco o congregar aquilo que eu tentei dizer nos vários 3 pontos. Agora, as prioridades, em termos do que eles chamam o MNI, Modern Manufacturing Initiative, são recursos alimentares, produtos médicos, reciclagem e energia limpa, defesa e espaço. O Estado australiano, o governo australiano, define para si como, neste momento, as grandes prioridades já estes, os recursos alimentares, os produtos médicos, a reciclagem e energia limpa, defesa e espaço. E eu não copiei isto da Austrália, mas eu tentei articular também esta exposição. Pelo menos algumas partes estão aqui, enfim, e que também as perguntas e o debate julgo que ajudaram a esclarecer. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Coronel. Eu não tenho dúvidas que este tema da defesa verde vai continuar a pautar o nosso interesse e as nossas reflexões, completamente alinhado com as prioridades da Comissão Europeia, e é por isso também que este grupo de reflexão
está tão empenhado nesta dupla visão. Por um lado, a identificação de medidas concretas que possam apoiar o poder político nacional para alavancar o próximo conceito estratégico nacional, vou chamar assim, no sentido também de abranger esta sensibilidade da defesa da segurança com outras áreas que obrigatoriamente vão surgir, ligadas à saúde, ligadas à economia. Aliás, os conceitos estratégicos anteriores, sobretudo 2013, já avançavam um pouco nesse sentido. E depois a dimensão europeia, para honrar também esta rede Eurodefensa à escala europeia. E por isso eu termino também recordando a todos os presentes que este ciclo de webinars vai continuar já no próximo dia 17 de novembro. Será a vez do Bruno Oliveira Martins falarmos de tecnologia, segurança e sociedade, e ainda este ano depois terminaremos no dia 3 de dezembro com o Pedro Duarte, numa apresentação muito orientada para as dinâmicas da inteligência artificial e da empregabilidade do futuro. Como o Dr. Figueiredo Lopes disse muito bem, o objetivo deste grupo de reflexão, para além destes 4 webinars, é também que até ao final do ano saiam sínteses escritas destas reflexões. Não obstante, esta conferência, tal como a anterior, foi gravada e será muito brevemente disponibilizada no canal do YouTube do Eurodefense, e os presentes e os associados do Eurodefense receberão um link dessas mesmas gravações daqui a poucos dias. Por isso, resta-me agradecer de novo ao Sr. Coronel Caetano de Sousa. Foi um gosto imenso ouvi-lo. Da minha parte, não tinha tido ainda o privilégio de o ouvir com tempo sobre este assunto. Para mim não foi propriamente uma surpresa, tendo em conta todas as boas referências que tinha ouvido, mas foi sem dúvida algum um gosto saber também qual é que é a sua perspectiva sobre este tema. E como coordenador deste curso, deste grupo, aliás, sinto-me muito honrada por poder contar com a excelência do seu conhecimento e com a partilha que vai continuar a fazer connosco nos próximos meses. A todos muito obrigada. Vemo-nos dia 17 de novembro, também por esta via, às 11 da manhã. Até lá, votos de uma boa semana para todos. Obrigado.